O vice-presidente Geraldo Alckmin disse acreditar que este ano nós teremos um novo recorde nas relações comerciais entre Brasil e China. A afirmação dele acontece poucos dias após um evento de comemoração dos 50 anos de relações bilaterais entre os dois países. Enquanto isso, mães nos Estados Unidos estão culpando a China pela crise de fentanil que os Estados Unidos está enfrentando. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, lembre-se de se inscrever. Lembre-se também de curtir, comentar e compartilhar, assim a gente garante que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. O vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin afirmou ontem que a relação entre Brasil e China, principalmente no setor comercial, estão avançando bastante. Segundo ele, no ano passado, nós superamos 157 bilhões de dólares nas trocas comerciais e este ano, de janeiro até junho, estamos crescendo 7,4%. Segundo ele ainda, nós teremos este ano um novo recorde na relação comercial entre os dois países. E de fato, as relações comerciais entre Brasil e China têm crescido muito nos últimos anos. Por exemplo, se a gente comparar com 2003, que foi o ano ali onde iniciou esse crescimento, enquanto este ano a gente teve 157 bilhões de dólares ali nas trocas comerciais, em 2003 a gente teve 6,6 bilhões de dólares nas relações, fazendo da China hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Inclusive, o Itamaraty chegou a pontuar que o relacionamento entre Brasil e China é prioritário para o governo brasileiro. Essa declaração de Geraldo Alckmin acontece poucos dias após um evento que a gente teve ali de comemoração das relações bilaterais entre Brasil e China. Neste evento, Aloysio Mercadante, que é o presidente atual do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, comentou sobre essa questão do estreitamento nas relações entre Brasil e China. Ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas para ele aqui. O Brasil precisa se reindustrializar e a China precisa ser um parceiro estratégico nesse desenho e no novo ciclo do comércio bilateral. Ele disse também o seguinte, temos que olhar para a China como um exemplo exitoso de política industrial. Fecha aspas. Sobre essa questão que o Aloysio afirmou aqui de a China ser um exemplo exitoso de política industrial, é um tema complexo e que existe vários contrapontos a isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico falando sobre a questão da economia chinesa e do desenvolvimento industrial que eles têm tido nos últimos anos, deixe aqui nos comentários. Agora, durante seu discurso, Aloysio Mercadante também comentou sobre a questão do chamado Sul Global, colocando ali que o Brasil faria parte do Sul Global. O interessante da gente analisar aqui é que Sul Global é um termo que tem sido usado cada vez mais por países como China e Rússia. Este é um termo que se refere a países em desenvolvimento, geralmente chamados ali de países de terceiro mundo. E também é interessante a gente analisar o contexto em que este termo Sul Global geralmente é usado pela China e pela Rússia. Geralmente é em momentos onde eles estão falando sobre a criação de um novo bloco de poder, geralmente onde eles afirmam que será um novo bloco de poder que irá se opor ao principal bloco de poder ali ocidental liderado pelos Estados Unidos. Agora, recentemente, outro ponto que tem sido trazido à tona com bastante frequência é a questão da entrada do Brasil no projeto de infraestrutura chinês do Cinturão e Rota. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse recentemente que a China espera que o Brasil se junte à iniciativa o mais rápido possível. E o nosso presidente Lula comentou também que ele espera realmente que o Brasil acelere ali a sua entrada para o Cinturão e Rota, chegando a comentar sobre isso várias vezes. Até recentemente, ele afirmou o seguinte sobre esse caso, abro aspas aqui para o que ele disse. Eu quero saber aonde é que a gente entra, que posição nós vamos jogar, porque nós não queremos ser reserva, nós queremos ser titular. Isso se referindo à questão da entrada do Brasil no Cinturão e Rota, tá? A questão do projeto do Cinturão e Rota é que é um projeto que tem trazido muita preocupação de vários países nos últimos anos. Isso por conta do que eles chamam ali de armadilhas de dívidas do Partido Comunista Chinês. Ou seja, esses empréstimos geralmente são feitos ali por países mais subdesenvolvidos, que têm algumas dificuldades financeiras. Então a China faz esses empréstimos e muitas vezes esses países não conseguem pagar esses empréstimos. Um caso muito conhecido é ali do porto de Hambantota, no Sri Lanka, onde o Partido Comunista Chinês fez este empréstimo ali para o Sri Lanka.
o Sri Lanka não conseguiu pagar um empréstimo para a construção deste porto ali de Hambantota e teve que ceder este porto por mais de 99 anos para o Partido Comunista Chinês. Até interessante a gente relembrar, eu já comentei em alguns outros vídeos aqui, mas de um estudo do Laboratório de Pesquisa AIDData da conceituada Faculdade William and Mary, onde eles analisaram vários desses contratos ali do cinturão e rota do Partido Comunista Chinês com vários países. E segundo eles, 1 em cada 3 projetos do cinturão e rota teve graves problemas de implementação, incluindo escândalos de corrupção e violações trabalhistas. Eles pontuaram ainda também, analisando vários contratos de empréstimos chineses para alguns países, que geralmente esses contratos chineses têm cláusulas de confidencialidade, de sigilo, que são incomuns em contratos com outros países. E geralmente essas cláusulas elas impedem ao país devedor que ele revele não somente as condições desses contratos, mas também a existência dessas dívidas para com a China. A crise de fentanil nos Estados Unidos tem assolado o país. Somente no ano passado, nós tivemos mais de 74 mil mortes nos Estados Unidos por conta do fentanil. Agora, mães que perderam seus filhos por conta dessa droga ali nos Estados Unidos estão afirmando que o Partido Comunista Chinês seria um dos culpados por essas mortes. Por isso, hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista com Darlene Sanchez, uma repórter do Epoch Times americano que tem falado com essas mães e tem investigado este assunto. Darlene Sanchez, é ótimo tê-la no programa. Conte-nos a história de Marquita Berry, sobre a qual você escreveu em seu artigo recente. Sim, obrigada por me receber hoje. O artigo é sobre a crise do fentanil nos Estados Unidos. Conversei com várias mães e o que elas me disseram foi muito perturbador, é claro. Foi de partir o coração, na verdade. Basicamente, elas estão dizendo que a China é o mercador da morte. A China está atacando a família americana diretamente por meio da distribuição de fentanil para o México, que é então distribuído por meio de seus cartéis de drogas e todas as pessoas que trabalham para esses cartéis no interior da América. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Qual é o papel da China em tudo isso? Sim. Bem, o que eles têm descoberto é que foi feito um estudo. Um comitê do Congresso foi criado para analisar o PCC. A China comunista, é claro. O que eles descobriram também foi bastante perturbador. Descobriram que a China, na verdade, subsidia os produtos químicos usados para produzir fentanil, que são basicamente, em parte, produtos químicos diferentes que adicionam certas coisas ao fentanil, tornando-o, é claro, muito mortal. Esses produtos químicos, embora sejam o próprio fentanil, são enviados para lugares fora da China, é claro. Para o México e outros lugares que realmente produzem o fentanil. Depois, eles os distribuem por meio de seus cartéis aqui na América. Essas mães não estavam muito conscientes disso quando conversei com elas. Elas estavam muito irritadas e magoadas. Elas querem que algo seja feito, pois sentem que eles realmente declararam guerra à família americana. Darlene, antes de deixá-la ir, há mais alguma coisa que você possa compartilhar conosco sobre a crise do fentanil, sobre seu trabalho ao elaborar esse artigo, conversando com essas mães? Bem, também acho interessante o fato de a China subsidiar essas empresas que estão criando esses produtos químicos na China. Essas empresas químicas na China não têm permissão para vender esses produtos químicos no país. Elas só podem exportar esses produtos químicos para fora da China. O que nossos legisladores acreditam é que eles sabem muito bem o que estão fazendo. É isso que leva algumas pessoas a dizer que esse é um tipo de guerra não convencional contra os Estados Unidos. Sim, isso certamente está de acordo com algumas das reportagens que ouvimos e com os analistas com quem conversamos sobre como a China está armando todos os tipos de setores diferentes da sociedade para minar a hegemonia americana no mundo atual. Darlene Sanchez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada por me receber. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do nosso episódio, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. E lembre-se também, se você quiser deixar sugestões de tópicos para a gente abordar aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.